Se você está assistindo a este vídeo agora, é porque chegou naquele ponto, naquele momento silencioso, íntimo e insuportável, em que algo dentro de você começa a gritar. Talvez você não consiga nomear exatamente o que está acontecendo, mas sente que não consegue mais continuar vivendo da mesma maneira. É como se houvesse uma rachadura interna, uma ruptura invisível que separa quem você é de quem você fingia ser. Não é coincidência, é inevitabilidade. Em algum momento da jornada humana, todos enfrentam esse colapso interior, e muitos o ignoram, anestesiados pelo conforto da rotina, ou paralisados pelo medo da mudança. Mas para alguns, como você, esse colapso se transforma em um chamado, um impulso que não pode mais ser silenciado. Carl Gustav Jung descreveu esse fenômeno como o chamado à individuação, um processo psíquico em que a alma se recusa a continuar vivendo sob as máscaras que foram construídas para agradar, sobreviver e se encaixar. Este vídeo não é apenas conteúdo, é um espelho, um reflexo simbólico que chega até você exatamente quando sua mente consciente não tem mais respostas, mas o inconsciente já sabe que é hora de agir. Este é o momento em que a vida normal começa a revelar sua verdadeira face, uma existência automatizada, moldada pelas expectativas dos outros, papéis sociais desgastados e promessas que nunca são cumpridas. Talvez você esteja em um relacionamento que drena lentamente sua energia, ou em um trabalho que, embora pague as contas, assassina silenciosamente sua alma dia após dia. Talvez o que te aprisiona seja mais sutil, a vergonha de desagradar seus pais, o medo de não ser aceito, o peso de um caminho que foi traçado para você, mas nunca por você. E nos alertou que o maior perigo da vida moderna não é o caos, mas a adaptação inconsciente ao inautêntico. A verdadeira catástrofe é viver uma vida que não é sua, e nem mesmo perceber isso. E é justamente por isso que o chamado surge através do sofrimento. Quando a psique tentou, de todas as formas sutis, alertar o ego, por meio de sonhos crises silenciosos, exaustão emocional, e foi ignorada, ela aumenta o volume. E o que antes era apenas desconforto, se transforma em desespero. O que antes era dúvida se transforma em angústia. O que antes era fadiga se transforma em colapso. E então, algo curioso acontece. Você começa a atrair exatamente as mensagens, símbolos e sinais de que precisa para despertar. Não porque o universo seja mágico, mas porque sua alma está buscando ativamente as chaves para escapar da prisão interna. É nesse momento que você encontra vídeos como este, porque o inconsciente, como Jung descreveu, tem uma inteligência simbólica, e ela se manifesta quando o ego está pronto para ouvir. Você pode ter tropeçado neste vídeo entre centenas de outros, mas nada é por acaso quando se trata da alma. O conteúdo que você está prestes a assistir não é uma solução rápida, nem uma fórmula de autoajuda. É um confronto, um chamado para se olhar no espelho e encarar tudo o que você vem evitando. O medo, a vergonha, a raiva, o tédio, a culpa, a frustração. Todos esses sentimentos não são sinais de fraqueza. São indicadores de que a estrutura da sua vida atual está se desintegrando, porque atingiu o seu limite. Você não está quebrado, você está sendo impelido a renascer. Este é o momento, e não pode mais ser adiado. A maioria das pessoas vive suas vidas como zumbis funcionais. Elas acordam, trabalham, produzem, obedecem e repetem. Elas acham que isso é normal, mas não é. É apenas comum. E comum não é sinônimo de saudável. Você foi ensinado desde cedo a buscar estabilidade, a seguir regras, a se encaixar, a não fazer muito barulho. A mensagem era clara. Não questione. Seja grato. Faça o que é certo. Mas certo? Para quem? Carl Jung escreveu em O Eu Desconhecido que a maior ameaça à alma individual na modernidade não é a loucura, nem a miséria, mas a massificação, a transformação do ser humano em uma engrenagem estatística, uma peça substituível dentro de um sistema que valoriza a conformidade, em detrimento da autenticidade. Quando você começa a se sentir sufocado pela sua própria rotina, esse sentimento não é um defeito, é um sinal, um grito silencioso da sua psique dizendo: este não é você. Você pode ter seguido todas as regras, se formado, conseguido emprego, encontrado um parceiro, postado fotos sorrindo, e ainda assim, você se sente vazio, como se houvesse uma parte de você observando tudo de fora. Esse sentimento de dissociação não é doença, é a consciência tentando emergir. É o sinal inconsciente de que a persona que você construiu para sobreviver não é mais suficiente para viver. A normalidade que te venderam é uma armadilha sofisticada. Ela te oferece pequenas doses de prazer em troca da sua liberdade. Você ganha aprovação social, um salário estável, aceitação familiar, mas o preço é alto.
Você sacrifica sua verdade, sua voz interior, sua espontaneidade, e com o tempo, você esquece quem você realmente é. Jung disse que a adaptação à sociedade é necessária, mas se torna patológica quando exige o abandono do eu. E é exatamente isso que acontece com milhões de pessoas. Elas vivem vidas normais, enquanto estão emocionalmente anestesiadas. O sistema recompensa a obediência com distrações. Você ganha Netflix, delivery, curtidas e uma falsa sensação de pertencimento. Tudo para que você nunca precise se perguntar: estou vivendo ou apenas existindo? Essa mentira coletiva cria uma ilusão de segurança, mas, por dentro, você sente a rachadura. Talvez você esteja tentando silenciar essa dor com produtividade, com entretenimento, com relacionamentos superficiais. Mas nenhuma distração pode silenciar uma alma em crise. E quando você começa a questionar, o mundo tenta te convencer de que o problema é você, que é apenas ansiedade, que é apenas estresse, que você precisa de férias. Mas, no fundo, você sabe, isso não é apenas cansaço, é desespero. Você sente que algo está errado com sua vida, não porque está falhando, mas porque está desperto o suficiente para perceber que toda a estrutura está corrompida. A falsa normalidade é um disfarce para a morte psíquica. É o resultado de uma vida guiada por deveres, e não por significado. Jung dizia que a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer, e o que mais vemos são pessoas morrendo lentamente, um dia de cada vez, presas em uma narrativa que nunca foi escrita por elas. Mas há uma saída, e ela começa com a desconstrução dessa farsa. O próximo passo não é voltar a dormir, é aceitar que esse mal-estar, essa inquietação, essa angústia existencial são o prelúdio de algo muito maior, transformação. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Por que você não está quebrado, mas sim pronto? Se este conteúdo faz sentido para você, clique no botão de inscrição e inscreva-se no canal. Obrigado pelo seu apoio. Vivemos em uma cultura que interpreta o sofrimento como sinal de fracasso. Se você está angustiado, é porque algo deu errado. Se você está triste, é porque tem um problema. Se sente que não pertence àquele lugar, é porque há algo errado com você. Mas essa interpretação é uma mentira perigosa. O sofrimento não é um defeito a ser corrigido, é um sinal a ser decifrado. E talvez, pela primeira vez na vida, você esteja prestes a entendê-lo. Carl Jung disse que a alma se recusa a continuar fingindo quando chega o momento da transformação, o que você chama de crise existencial, colapso emocional ou vazio interior. É, na verdade, o início de um profundo processo de despertar. Desespero, fadiga crônica, a sensação de estar fora do lugar. Tudo isso é a linguagem simbólica da psique dizendo: você está pronto, pronto para se livrar da persona que você carregou por anos, pronto para olhar para sua sombra, pronto para ser quem você realmente é, não quem o mundo te ensinou a ser. Você pode pensar que está desmoronando, mas o que está desmoronando não é você, é o personagem que você criou para sobreviver. É a casca que te protegeu até agora, mas agora se tornou uma prisão. O sofrimento que você sente não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força, porque somente a alma madura tem a coragem de confrontar seu próprio vazio, sem anestesia. Somente aqueles que suportaram o peso da mentira estão aptos a carregar a verdade. Jung observou que a psique humana produz intencionalmente o sofrimento como um mecanismo de transição. Quando o ego resiste à mudança, o inconsciente responde com sintomas: ansiedade, insônia, apatia, raiva, confusão. Esses sintomas não são obstáculos no seu caminho. Eles são o caminho. Eles te forçam a parar, a questionar, a olhar para dentro. Eles compelem o colapso da velha estrutura para que algo novo possa emergir. A sociedade tentará te convencer de que você precisa voltar ao normal. Tome um remédio, faça um curso, leia um livro de autoajuda, respire fundo e siga em frente. Mas não se deixe enganar. Esse normal é o que te deixou doente. Você não precisa voltar. Você precisa passar. Você não precisa se consertar. Você precisa se libertar. Sua dor é um limiar, um portal simbólico. E se você resistir, ela se transforma em sofrimento crônico. Mas se você ouvir, ela se torna a iniciação. Não é confortável, não é bonito, não é rápido, mas é real. E acima de tudo, é necessário. Jung afirmou que o processo de individuação começa quando você se cansa de ser pela metade. Quando você percebe que não pode mais viver apenas na superfície da consciência. Quando você entende que precisa integrar o que está oculto, suas emoções reprimidas, seus traumas, seus impulsos, seus desejos negados. Essa integração não é um luxo espiritual, é uma urgência existencial.
Você não está quebrado. Você está atravessando o território desconhecido da sua própria alma. E cada lágrima derramada, cada vazio, cada sentimento de estar perdido, faz parte da trilha. A dor está tentando te acordar. E agora que você está começando a ouvir, algo inevitável acontece. Você começa a perceber que certas mensagens, pessoas, símbolos, até mesmo este vídeo, aparecem na sua vida com um significado que vai além da coincidência. É sobre isso que falaremos na próxima parte. O que realmente significa quando algo aparentemente aleatório chega até você, no exato momento em que você mais precisa. Você já sentiu que certas coisas chegam até você no exato momento em que você mais precisava delas? Um livro que aparece do nada. Uma conversa que atinge o ponto certo. Um vídeo como este que aparece no seu feed em um momento em que você está à beira do colapso. Não é coincidência. É sincronicidade. Um conceito fundamental proposto por Carl Jung para descrever o que a lógica não consegue explicar, mas que a alma imediatamente reconhece como verdadeiro. Carl Jung compreendeu que o inconsciente não é apenas um repositório de traumas ou impulsos reprimidos. É uma inteligência viva, um sistema dinâmico que busca constantemente o equilíbrio, guiar e curar a psique consciente. Quando você se aproxima de um ponto de ruptura, quando sua alma começa a despertar para uma verdade maior, o inconsciente intensifica sua atividade simbólica e faz isso usando tudo ao seu redor: sonhos, imagens, emoções e até algoritmos. A realidade externa começa a espelhar a transformação interna. E não é porque o universo esteja conspirando magicamente, mas porque sua psique está magnetizando o que precisa para evoluir. Quando você está pronto, os símbolos certos emergem. E eles não gritam, eles sussurram, eles não convencem, eles tocam. E você sente, com clareza desconcertante, que isso é para você, que esta mensagem não é genérica, é íntima, direcionada, inquestionável. O inconsciente fala por meio de símbolos, porque sabe que o ego resiste à mudança. Ele não tenta convencer racionalmente. Ele te leva por caminhos inesperados. Uma música que te faz chorar, sem saber porquê. Uma passagem de um livro que parece descrever sua vida exatamente. Um sonho que insiste em retornar, noite após noite. Todas essas são formas de comunicação da psique com você. E ignorá-las é como ignorar um chamado divino. Jung afirmou que, até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará a sua vida e você o chamará de destino. Mas quando você começa a ouvir os sinais, o inconsciente deixa de ser um inimigo oculto e se torna um aliado sutil. Ele te guia firmemente, mesmo que silenciosamente. E este vídeo é um desses sinais. Não apareceu por acaso. É uma resposta que você estava inconscientemente pedindo, mesmo sem saber. Se você está aqui, é porque algo em você reconheceu esse conteúdo como necessário. Talvez você nem consiga explicar por que apertou o play, mas sua alma sabe, e está tentando te empurrar para o próximo passo. Porque agora que você sabe que não está quebrado, que sua dor é um sinal de prontidão, e que o inconsciente está te guiando, você precisa fazer algo com isso. Mas este próximo passo não é fácil, porque envolve medo, envolve risco, envolve deixar o seguro para mergulhar no desconhecido. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. O salto aterrorizante que separa a vida falsa da vida autêntica. Todo processo de transformação real requer uma travessia, e toda travessia requer um salto. Não um salto físico, mas um salto psíquico. O momento em que você precisa abandonar a narrativa que te manteve seguro, mesmo que miserável, para caminhar em direção a uma versão de si mesmo que você ainda não conhece. Este é o ponto mais crítico do processo de individuação, descrito por Carl Jung, e é também o ponto em que a maioria das pessoas recua. Porque o salto é assustador. Significa perder o equilíbrio. Significa não ter mais garantias, mapas ou instruções. Significa abrir mão da persona cuidadosamente construída, aquela que te trouxe até aqui, mas que agora se tornou uma prisão polida. Significa dizer não a tudo o que parece certo por fora, para finalmente dizer sim ao que pulsa por dentro. Jung comparou este momento ao confronto com o dragão interior, um arquétipo que representa todos os medos, dúvidas e resistências que surgem no limiar da mudança. Este dragão te dirá que você é louco, que este não é o momento certo, que você está despreparado, que perderá tudo, que decepcionará os outros, que se arrependerá. Ele te mostrará todos os cenários possíveis de fracasso, porque sabe que, se você pular, ele morre. E o ego teme a morte simbólica mais do que qualquer dor. Mas aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. O medo que você sente neste momento não é um aviso para recuar, é um sinal para seguir em frente. O medo é o marcador de que você está exatamente no ponto certo.
Jung afirmou que o encontro consigo mesmo é, a princípio, o encontro com a própria sombra, o abismo, o inferno do qual ninguém escapa. É o eu. Isso significa que, antes de encontrar a liberdade, você será confrontado com tudo o que evitou sentir por anos. Você terá que enfrentar o medo de ser rejeitado, de falhar, de perder. Você terá que confrontar a dor de tudo o que precisa morrer para que algo novo nasça. E isso dói, paralisa, mas também liberta. Porque uma vez que você atravessa, mesmo tropeçando, mesmo chorando, mesmo duvidando, você descobre que do outro lado do medo, há vida. Vida real. Não sobrevivência, não conformidade, não aparência, mas presença, autenticidade e significado. Você não precisa estar 100% pronto para saltar. Ninguém está. Você só precisa estar cansado o suficiente de fingir, farto o suficiente da mentira, corajoso o suficiente para dizer: não sei o que vem a seguir, mas não posso mais ficar aqui. Este é o ponto de ruptura, o divisor de águas entre aqueles que passam pela vida anestesiados e os poucos que ousam despertar. E se você chegou até aqui, é porque já sente a urgência do salto. A única pergunta que resta é: o que ainda está te segurando? Na próxima parte, falaremos sobre isso, sobre por que ninguém está vindo para te salvar, por que a responsabilidade radical pela sua vida agora é sua e somente sua. Esta é uma das verdades mais difíceis de engolir, mas talvez a mais libertadora de todas. Ninguém vai te salvar, nenhuma pessoa, nenhum guru, nenhum livro, nenhum terapeuta, nenhum vídeo, nenhuma força externa virá para te tirar do buraco em que você está. Nenhum salvador virá para consertar sua vida. Porque, na realidade, essa responsabilidade é exclusivamente sua. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo sua verdadeira libertação começará. Você foi condicionado a esperar que alguém reconheça sua dor, a esperar que seu parceiro mude, que seu chefe te valorize, que sua família te entenda, que o sistema finalmente funcione, que o momento perfeito apareça, que a coragem surja do nada. Mas tudo isso é uma ilusão. O arquétipo do salvador externo é uma armadilha infantil do inconsciente coletivo. É a voz da criança ferida que ainda espera por proteção, por conforto, por direção. Mas você não é mais aquela criança, agora você é o adulto. E o adulto, por mais doloroso que seja, precisa assumir o controle de sua própria jornada. Carl Jung foi claro ao dizer que a individuação, esse processo de se tornar quem você é, não pode ser vivido por procuração. Ninguém pode trilhar este caminho por você, porque este caminho é interno e absolutamente individual. Cada passo precisa ser seu, cada escolha, cada queda, cada renascimento. Responsabilidade radical não significa que você seja o culpado por tudo o que te aconteceu, mas significa que a partir de agora, você é responsável por não permanecer onde está. Significa que mesmo que a dor tenha sido causada por outros, a cura depende de você. A verdade é que o sistema em que vivemos lucra com a sua passividade. Ele quer que você continue dependente, inseguro, obediente, que siga regras sem questionar, que consuma, que se entorpeça, que espere por soluções prontas. E você já esperou tempo demais. Chega, este é o momento de se libertar dessa dependência emocional, espiritual e existencial. Ninguém vai bater à sua porta para te resgatar. Não haverá nenhum sinal claro, não haverá permissão, não haverá manual. O que existe é esse desconforto crescente dentro de você, essa voz interna que insiste em te provocar e te atormentar, que te convida a agir e que te diz, com força crescente, ou você muda ou continua morrendo em câmera lenta. Você tem dentro de você todos os recursos para começar essa travessia. Mas enquanto você continuar terceirizando sua liberdade, você continuará preso. Enquanto você esperar que alguém te diga que está tudo bem deixar seu emprego, terminar o relacionamento, recomeçar, você continuará vivendo a vida de outras pessoas, não a sua. O ego te dirá que é impossível, que é perigoso, que você não está preparado. Mas o ego é covarde. Ele só quer sobreviver. E sua alma quer viver. Assumir a responsabilidade pela própria vida é o começo da verdadeira maturidade. É o momento em que você para de se vitimizar e começa a se reconstruir, em silêncio, sem plateia, sem garantias, mas com dignidade. E é aí que surge a pergunta inevitável. O que existe do outro lado desse medo? O que existe depois que você aceita que está sozinho e que o salto depende apenas de você? A resposta que nos dá é clara. A vida real, aquela que você veio viver, mas adiou por muito tempo. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. O que existe do outro lado do medo? E por que sua vida autêntica começa exatamente onde você mais teme pisar?
Existe uma linha invisível que separa a vida que você vive da vida que você veio viver. Essa linha não é feita de obstáculos externos, falta de dinheiro ou opiniões alheias. Essa linha é feita de medo. O medo da mudança, o medo da decepção, o medo de fracassar, o medo de sair da caverna da normalidade e caminhar sozinho para o desconhecido. Mas é do outro lado desse medo que a sua vida real começa. Jung nos ensina que o medo não é um inimigo, é um guardião de portais. Toda vez que você sente medo de mudar, medo de se libertar, de correr riscos, é porque está prestes a tocar em algo sagrado. Seu verdadeiro eu. A persona que você criou, educada, funcional, sorridente. Foi útil para te proteger, mas agora é uma prisão, e a chave para sair está no lugar que você menos quer olhar, dentro do medo, da dor que você sente, da angústia que te assombra, do vazio que você tenta esconder com distrações. Tudo isso é a alma tentando te empurrar em direção à vida que te pertence. E você sabe disso. Você sabe porque sentiu isso ao longo do vídeo. Porque mesmo sem conseguir explicar, algo em você reconhece que essas palavras são para você. Não para alguém genérico, mas sim para você. A questão agora não é se você está pronto, porque você nunca sentirá que está. A questão é, você continuará se arrastando por uma vida que te deixa doente. Ou superará o medo e começará a viver de verdade. Ninguém virá para te salvar. Não haverá sinal mais claro. Não haverá manual. Mas haverá uma escolha. E essa escolha está aqui agora. Então deixe uma marca, uma pequena frase, uma declaração simbólica. Escreva nos comentários. Eu escolho cruzar. Não para mim, para você. Porque nomear é invocar. Escrever é selar. E esta pode ser a primeira decisão consciente da nova vida que te aguarda. E se este vídeo te encontrou quando você mais precisava, como eu acredito que aconteceu, continue assistindo. O próximo vídeo é tão importante quanto este. Ele te aguarda como mais um passo no caminho. Você já começou. Não pare agora.